Olá, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente, hoje e sempre. Estamos aqui hoje para refletirmos e conversarmos um pouco sobre a parábola da figueira seca, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E nesta passagem da figueira seca, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, os versículos 12 a 14 e 20 a 23, precisamos entender o que Jesus nos quis deixar quando proferiu esta parábola, para que não fiquemos com a mesma ideia que Pedro, quando viu a árvore seca no dia seguinte e falou que Jesus a havia amaldiçoado. Nessa passagem, a figueira seca simboliza as pessoas que somente aparentam o bem, ou seja, no fundo, nada realizam de bom. São aqueles que produzem grandes textos, palavras bonitas, mas que não revelam nada para o coração e que não deixam em nós absolutamente nada. Pode também ser esta parábola como aquelas pessoas que podem ser úteis, mas não o são. Quantas pessoas estão encarnadas e que dispõem de tempo e não o utilizam, não fazem nada em prol do próximo necessitado, não buscam dedicar algumas horas na semana como um voluntário em alguma atividade de auxílio. E aqui nós podemos afirmar que o que falta é fé. Aquela fé que transporta montanhas. Lembremos uma das falas de Jesus, quando, respondendo aos seus discípulos, lhes disse: "Vocês podem fazer o que eu faço, e muito mais." Com isso, Jesus nos diz que podemos fazer muito, sermos uma figueira que dá frutos, e não uma que está seca e nada tem a oferecer. Lembrando que a figueira, para dar o fruto, precisa de água, de uma boa terra. E nós, para darmos frutos, necessitamos nos alimentar da água e da terra do Evangelho e acreditarmos no potencial que temos, conforme nos disse o Mestre. A fé não impedirá que, ao longo da nossa caminhada, aconteçam conosco as quedas, as dificuldades, os desânimos. A fé permitirá que ultrapassemos tudo isso de uma forma segura, de uma forma tranquila, pois em nós a base dos ensinamentos de Jesus será sólida, tão sólida que transporemos com muita paciência e resignação todas as montanhas que surgirem em nosso caminho. E o que nos permite atingir esse grau de fé inabalável é o exercício diário do Evangelho, que transforma, que renova o ser, permitindo que o nosso processo de evangelização seja consistente, seja duradouro, não se abale por qualquer situação. Todos nós somos portadores de recursos que podem ser utilizados para o bem, e aqueles que, ao longo de sua encarnação, não se utilizarem destes recursos adequadamente para o bem do próximo, serão considerados como aquela figueira seca na parábola que Jesus contou aos seus discípulos, aquela que não produz frutos. Inclusive, o entendimento também pode ser levado não apenas às pessoas que não produzem nada, mas àquelas doutrinas, as doutrinas que existem e que têm como responsabilidade auxiliar o ser e não o fazem. Estas também serão tratadas como uma figueira seca, pois não estão produzindo
os frutos a que elas foram destinadas. Outro fato que se desvia de sua real utilidade é a figura do médium. O médium que recebe a oportunidade de se comunicar com os espíritos do plano superior, aqueles irmãos que estão ligados ao nosso planeta, que sabem e podem nos transmitir as orientações e instruções que nos levem ao caminho do bem, que auxiliem o nosso processo de renovação social, que auxiliem o nosso processo de revolução, renovação e transformação individual. Aquelas orientações, aquelas instruções que venham a servir de alimento espiritual a nós e aos nossos irmãos, de maneira que esse alimento possa ser abundante, possam ser espalhados, pois médiuns existem por todo o mundo. Médiuns estão entre os pobres, estão entre os ricos, mas esses médiuns que se desviam de seu fim, colocando-se a serviço das coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, em vez de produzirem, ao longo da sua jornada, frutos saudáveis. Vão dando maus frutos, e estes também vão ser assemelhados àquela figueira estéril, e seu dom lhe será retirado em algum momento, pois esse dom se tornou inútil. Busquemos refletir sobre o nosso real compromisso em nossa caminhada terrena. Será que viemos aqui apenas para as coisas mundanas e que nada agregam ao nosso ser? Será que após a nossa morte nada mais existe? Será que todos os exemplos e todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando esteve encarnado entre nós não nos calam fundo em nosso coração? Não fazem com que busquemos uma reflexão maior? Quando Jesus diz, minha morada não é deste mundo, será que isso não consegue produzir uma transformação inicial em cada um de nós, para que busquemos a orientação, para que busquemos o esclarecimento, o entendimento de tudo isso que Jesus nos deixou? Será que não está na hora de nós enfrentarmos as nossas dificuldades, iniciando com um real entendimento de tudo aquilo que Jesus nos trouxe? Afinal, Jesus não nos mostrou um Deus injusto, um Deus vingativo, um Deus que não acolhe, um Deus que não seja amoroso. Jesus também não nos pediu que fizéssemos todo este processo de mudança e transformação da noite para o dia, mas nos pediu que fizéssemos um pouco a cada dia. E o que fizemos? Levamos Jesus à cruz, desafiamos tudo aquilo que ele nos trouxe. De alguma forma, ao longo da história, da nossa história após Jesus, desvirtuamos os seus ensinamentos. Pregamos o desatino, pregamos a injustiça, pregamos a maldade, tudo em nome de Jesus. Como se pudéssemos utilizar das suas falas
em prol dos nossos interesses pessoais e mundanos. Será que estamos fazendo por merecer uma condição pessoal diferente? Uma comunidade mais justa? Uma população mais equilibrada? Será? Passa por nós apenas que o nosso planeta vem sofrendo, mas não paramos para avaliar por que ele vem sofrendo. Por que as catástrofes? Por que as dificuldades? Por que tantas pessoas com depressão? Por que os índices de ideação suicida aumentam dia a dia em nosso planeta, principalmente em nosso país, o Brasil? Por que tantos jovens desalinhados e desajustados? Por que tanta incompreensão, tanta maldade? Tudo isso porque, muito provavelmente, a nossa fé não é uma fé inabalável. Porque a fé inabalável passa pela nossa razão, passa pela construção de valores reais, de valores fortes. Passam por respeitar, passam por aceitar, passam por resignar, passam por sermos mais humildes, por sermos menos egoístas e orgulhosos. Passam, enfim, por sermos pessoas mais simples. Passam por podermos estabelecer em nós os conceitos que Jesus nos trouxe quando nos disse que deveríamos ser como as crianças, simples e ignorantes. Mas aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido do próprio sistema de evolução, que não nos deixássemos envolver pelas mazelas do mundo material. E vejam, eu não estou dizendo aqui que não devemos viver o mundo material. Devemos, sim. Devemos aproveitá-lo em tudo aquilo que nos for possível e nos for destinado ao longo da nossa caminhada. Afinal, nós vivemos na matéria. Precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar para que ganhemos o dinheiro justo e suficiente para alimentarmos a nossa família, para darmos o que pudermos de melhor a todos aqueles que conosco convivem. Mas não devemos fazer com que a matéria nos domine. Devemos buscar um equilíbrio. Devemos buscar um espaço na nossa caminhada para que esse equilíbrio se dê. E eu falo do equilíbrio da dedicação à família, da dedicação ao trabalho material, da dedicação ao meu processo individual de crescimento moral e espiritual, para que isto, no conjunto, produza o bem, produza o que de melhor podemos oferecer a todos aqueles que passam pela nossa jornada. Pensemos nisso, amigos. Pensemos no quanto nós nos damos oportunidade. Vejam,
Ninguém aqui está dizendo que nós devemos nos entregar de corpo e alma ao trabalho espiritual, internalizando o nosso ser. Não. Estamos aqui dizendo que precisamos estabelecer um conjunto equilibrado de atividades para a nossa vida, para que não sejamos como uma figueira seca que não produz frutos, trabalhando no caminho do bem e conseguindo produzir, mesmo que seja um único fruto, mas que ele seja de boa qualidade. Aí nós já vamos estar fazendo o que Jesus espera que façamos. Que amemos a nós, que amemos ao próximo e a Deus. Trabalhemos em nosso próprio bem, para produzir um bem ao próximo e deixarmos Jesus e Deus felizes com o nosso processo encarnatório, pois a oportunidade desta encarnação nos foi dada para que pudéssemos produzir transformações no nosso espírito, que é um espírito imortal, que já esteve encarnado em outras oportunidades, que falhou, que trouxe para este momento essas falhas, que precisam ser reparadas com amor e com o Evangelho à frente, para que esta árvore possa ter uma terra firme, um adubo e uma água de qualidade. Qualidade esta que quem nos fornece é o Evangelho do Mestre. E aí sim, poderemos produzir um bom fruto, entregando àqueles que convivem conosco uma boa palavra, um bom olhar, um bom sentimento, um carinho, enfim, amar incondicionalmente, como o Mestre nos pediu. Desejo que todos tenham ótimos momentos de reflexão, que o amor de Jesus e de nosso Pai estejam presentes em vosso coração. Que a fé se instale e que com esta fé inabalável, as montanhas que surgirem ao longo de sua caminhada, de nossa caminhada, possam ser retiradas com muita paciência, resignação e humildade. Mais uma vez, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.